Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. O Senado vota a proposta de reforma da Previdência. Entra em vigor o saque aniversário do FGTS. Mais um país vizinho do Brasil vive uma crise institucional. O presidente do Peru dissolve o parlamento. E o parlamento decide empossar a vice. Protestos e ostentação marcam os 70 anos da Revolução Chinesa. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, suspende todas as investigações sobre o senador do PSL, Flávio Bolsonaro. E Flamengo e Grêmio apresentam os trunfos para a semifinal da Libertadores. Veja agora no Jornal Nacional. O plenário do Senado discute neste momento a proposta de reforma da Previdência do governo federal. Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o texto do relator. A votação na Comissão de Constituição e Justiça foi rápida. O relatório de Tasso Gereissati, do PSDB, foi aprovado por 17 votos a favor e 9 contrários. O relator reforçou que a reforma não vai prejudicar os mais pobres. O impacto por segurado da Previdência, vejam bem, esse número é importante, é 7 vezes maior para os servidores públicos do que para os trabalhadores do INSS. O impacto é zero para os mais pobres. O esforço é nulo para os que usufruem da aposentadoria rural. O texto aprovado na CCJ estabelece idade mínima de aposentadoria para os setores público e privado de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Tempo mínimo de contribuição no setor privado de 15 anos para homens e mulheres e de 25 anos no setor público. Para professores, a idade mínima será de 60 anos para homens e 57 para mulheres, com 25 anos de contribuição para todos. Essas regras valerão para quem começar a trabalhar depois de aprovada a reforma. Para quem já está no mercado de trabalho, haverá regras de transição. A reforma prevê economizar 876 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Fora a receita extra de 126 bilhões de reais previstos na chamada PEC paralela, que ainda precisa ser votada na CCJ do Senado. A PEC paralela também estende as regras da reforma para servidores públicos de estados e municípios, com economia prevista de 350 bilhões de reais em 10 anos só para os estados. Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta principal da reforma da Previdência seguiu para o plenário do Senado, onde tem que passar por 2 turnos de votação. Então vamos agora ao vivo lá para o plenário do Senado, saber como é que estão as discussões para a votação da reforma daqui a pouco. O Júlio Mosquera está acompanhando. Oi, Júlio, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Como você disse, Renata, nós estamos aqui na fase de discussão do relatório no plenário, que deve ser votado daqui a pouco. Depois de votar o relatório, os senadores ainda vão ter que analisar 10 destaques que pedem mudança no texto principal da reforma. A expectativa é votar o primeiro turno da Previdência aqui no plenário hoje mesmo e o segundo turno entre os dias 10 e 15 de outubro. Mas até lá o governo terá que resolver pendências com os senadores em acordo do chamado Pacto Federativo. Vários líderes estão insatisfeitos, disseram aqui que não vão votar o segundo turno da reforma da Previdência se não forem acertados esses acordos, cumpridos esses acordos, entre eles o líder do MDB, Eduardo Braga. Entre os acordos está o leilão, a partilha do dinheiro do leilão da área de exploração de petróleo na Bacia de Campos. O governo espera arrecadar cerca de 106 bilhões de reais, com o leilão marcado para o dia 6 de novembro. 22 bilhões ficariam com estados e municípios, mas é preciso aprovar uma lei acertando a distribuição e como esse dinheiro vai ser aplicado por governadores e prefeitos. Essas pendências estão sendo cobradas e os senadores ameaçam não votar o segundo turno da reforma até lá. Bonner, Renata. Mas, por enquanto, a expectativa é com a votação em primeiro turno. Muito obrigada pelas informações, Júlio. Bom, então, o IBGE divulgou hoje um desses números que servem como termômetro da economia brasileira.
Depois de 3 meses de queda, em agosto a produção industrial do Brasil subiu 0,8%. Mas caiu 2,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. E desde janeiro, a queda é de 1,7%. E a partir de hoje, os trabalhadores vão poder aderir ao chamado saque aniversário do FGTS. É uma das possibilidades novas de acesso ao dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O governo criou em julho 2 modalidades novas de saque do FGTS. Uma já está em vigor. É o saque imediato, que começou em setembro. O trabalhador pode retirar até R$ 500 de cada conta do FGTS. Quem é cliente da Caixa Econômica recebe o dinheiro automaticamente, por meio de depósito na conta. Para quem não é cliente, o saque começa dia 18 de outubro nas agências da Caixa ou em lotéricas. A outra modalidade é chamada de saque aniversário e tem regras diferentes. A inscrição começou hoje. Quem aderir vai poder retirar um percentual do FGTS todos os anos no mês do aniversário. O valor a ser liberado varia conforme o saldo do FGTS. O dinheiro só estará disponível a partir de abril do ano que vem. E quem se interessar, cliente e não cliente, precisa avisar a Caixa que vai optar por essa modalidade. O vice-presidente da Caixa explica que quem já recebeu ou vai receber os R$ 500 do saque imediato poderá optar também pela outra forma de retirar dinheiro do fundo, mas que isso não é obrigatório. Quem não quiser aderir ao saque aniversário não precisa tomar nenhuma providência. Quem quiser aderir, basta procurar os canais da Caixa, o site e o aplicativo FGTS. Quanto menos dinheiro no fundo, maior o percentual que pode ser sacado. Com até R$ 500 de saldo, por exemplo, é possível sacar a metade, ou seja, R$ 250. A partir daí, o percentual vai diminuindo, mas a pessoa também terá direito a um adicional fixo, que também varia de acordo com o saldo. Por exemplo, no caso de R$ 5.000 de saldo, a alíquota cai para 30%. São R$ 1.500 e ainda o adicional. Mas é preciso pensar antes de aderir ao saque aniversário. Quem optar por esse programa e for demitido sem justa causa, só vai receber a indenização de 40% sobre o saldo. Não vai poder sacar todo o dinheiro do FGTS de uma vez, como acontece hoje. Se a pessoa mudar de ideia, pode voltar para o modelo atual, que a Caixa chama de saque rescisão, mas apenas depois de 2 anos. A demissão por justa causa não altera o saque aniversário e a regra antiga continua valendo. Não pode retirar o saldo do FGTS e o demitido não recebe a multa dos 40%. O governo espera que a liberação do saldo do FGTS injete 42 bilhões de reais na economia a curto prazo. A Polícia Federal cumpriu 68 mandados de busca e apreensão em mais uma fase da Operação Carne Fraca. A operação em 9 estados se baseou em informações da colaboração espontânea do Grupo BRF, que não foi alvo desta etapa. A BRF admitiu pagamento de propina a 60 auditores do Ministério da Agricultura em troca de favorecimentos. O grupo afirmou que continua colaborando com as autoridades e cumprindo as normas vigentes. O Ministério da Agricultura afirmou que vai tomar as medidas cabíveis contra os servidores investigados e que confia na área de fiscalização agropecuária. A Polícia do Rio está fazendo a reconstituição da morte da menina Ágata Félix, de 8 anos, no Complexo do Alemão. Há 11 dias, ela foi baleada quando voltava para casa com a mãe numa Kombi. A Beth Luquezzi está acompanhando o trabalho da polícia ao vivo, tem informações para a gente. Boa noite, Beth. Oi, Renata, Bonner, boa noite a todos. Essa reconstituição é considerada fundamental para descobrir de onde partiu o tiro que matou a Ágata, se da arma de um PM ou da arma de um bandido. A maioria dos 11 policiais militares investigados no caso se recusou a participar. Há pouco, 3 deles foram trazidos para cá. Estão aqui também 5 testemunhas que fazem parte da reprodução simulada na rua onde aconteceu o crime, no Complexo do Alemão. Entre elas está o motorista da Kombi. Ele disse que não havia confronto quando a menina foi baleada. Já a PM afirma que os policiais revidaram a um ataque de bandidos.
No início dos trabalhos, os investigadores contaram que o tiro que matou a Ágata pode ter sido disparado na direção de um poste antes de acertar a menina. Renata Bonner. Obrigada, Beth Lucchesi, pelas informações. A Justiça de São Paulo mandou apreender um adolescente de 12 anos que, segundo a polícia, confessou ter matado uma menina de 9. No domingo, quando ainda não era suspeito, o próprio garoto indicou o local em que estava o corpo, amarrado a uma árvore no Parque Anhanguera. Mas câmeras de segurança registraram quando os dois saíram de uma festa numa escola pública de mãos dadas em direção ao parque. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje um projeto do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. A proposta prevê que crimes comuns, mesmo que tenham conexão com crime eleitoral, como Caixa 2, por exemplo, devem ser julgados pela Justiça Comum. Atualmente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal estabelece o contrário. Qualquer crime que tenha conexão com crime eleitoral deve ser julgado pela Justiça Eleitoral. A decisão da CCJ ainda tem que passar pelos plenários da Câmara e do Senado. O ministro Gilmar Mendes afirmou que o Supremo Tribunal Federal já tem maioria de votos para limitar o alcance da decisão sobre a ordem dos depoimentos de delatados e de delatores na fase final da ação penal. O Supremo já formou maioria para que os réus delatados falem por último no processo. O ponto de interrogação é sobre o impacto da decisão. Só na Lava Jato, em Curitiba, pelo menos 143 réus têm interesse direto no julgamento do STF. O presidente da corte, ministro Dias Toffoli, vai propor uma modulação, ou seja, como e a partir de quando aplicar a decisão. Toffoli pode defender uma fusão das propostas dos ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Moraes sugeriu que a decisão só deve valer para quem questionou a ordem das manifestações lá na fase das alegações finais, ainda na primeira instância. Carmen Lúcia propôs que o entendimento do Supremo só tenha validade para o réu que comprovar real prejuízo, por não ter sido o último a falar no processo. Alcides Martins, que na semana passada estava no comando do Ministério Público e participou do julgamento, já defendeu um meio termo entre as duas propostas. Em um parecer enviado aos ministros do Supremo, ele argumentou que, para a decretação da nulidade, deve restar demonstrado que a prática de tal ato dessa forma acarretou prejuízo ao corréu delatado e que a nulidade deve ter sido suscitada pelo corréu delatado. Na primeira oportunidade que a ele couber, ao réu, falar nos autos, ou seja, durante a fase de manifestação final, na primeira instância. Ao blog da jornalista Andréa Sadi, o novo procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou que a decisão do STF só deve valer para processos futuros e não erga omnes, que significa para todos. Se for erga omnes, virou caos. Os efeitos devem ser para frente, analisado caso a caso. Vamos aguardar a modulação do ministro Toffoli. Hoje, o ministro Gilmar Mendes disse que vê maioria no STF para limitar os efeitos da tese que pode anular sentenças da Operação Lava Jato. E que o Supremo já tem consenso em torno da proposta do ministro Alexandre de Moraes, de que a medida só seja considerada para os réus que questionaram ainda na primeira instância. O voto do ministro Alexandre já trouxe aquilo que vocês estão chamando uma modulação, uma distinção, ao dizer que estava concedendo àquele que tinha arguído desde sempre, desde a primeira oportunidade na primeira instância. Me parece que essa é a modulação passível e possível de se fazer. Então, já se formou a maioria, né? Nesse sentido, acho que é essa a decisão. E Gilmar Mendes atendeu a um pedido da defesa de Flávio Bolsonaro e suspendeu todas as investigações contra o senador do PSL. A decisão suspende todas as investigações sobre Flávio Bolsonaro até novembro, quando o Supremo Tribunal Federal vai tomar uma decisão definitiva sobre o uso de dados detalhados de órgãos de inteligência sem autorização da Justiça. As investigações sobre Flávio Bolsonaro se referem ao período em que ele era deputado estadual no Rio. O Ministério Público quer saber se funcionários dele devolviam parte dos salários ao gabinete, uma prática conhecida como rachadinha.
O COAF, que agora se chama Unidade de Inteligência Financeira, identificou movimentações suspeitas nas contas do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. R$1.200.000 entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Este relatório foi encaminhado pelo COAF ao Ministério Público do Rio. Em abril, a Justiça do Rio autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro, de Fabrício Queiroz, de parentes deles e de ex-funcionários do gabinete de Flávio na Alerj. Flávio já tinha tentado suspender as investigações. Em fevereiro, o ministro Marco Aurélio, do Supremo, negou o pedido da defesa. Em julho, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, atendeu a outro pedido de Flávio e suspendeu a investigação. A decisão de Toffoli passou a valer para todos os processos no país que usaram, sem autorização da Justiça, dados detalhados de órgãos de inteligência. Antes da decisão do ministro Dias Toffoli, o Supremo vinha autorizando o compartilhamento de informações do COAF com órgãos de investigação. Por lei, o COAF tem por obrigação comunicar às autoridades quando encontra indícios de prática de crimes e já informou que os relatórios que produz não significam quebra de sigilo. Mas os advogados de Flávio Bolsonaro alegam que a investigação no Ministério Público e o processo no Tribunal de Justiça do Rio continuaram mesmo depois da determinação do presidente do Supremo. A defesa argumenta que o Tribunal de Justiça chegou a colocar na pauta de julgamentos 2 habeas corpus do senador. Por isso entrou com um novo pedido no STF. E aí o ministro Gilmar Mendes mandou suspender todos os procedimentos contra o senador. Na decisão, Gilmar Mendes destacou que, em vez de pedir autorização judicial para a quebra dos sigilos fiscais e bancários, o Ministério Público Estadual pediu diretamente ao COAF, por e-mail, informações, segundo o ministro, sigilosas e sem autorização judicial. Afirmou também que a decisão não é antecipação de entendimento dele quanto ao mérito do julgamento do Supremo. O ministro pediu ao Conselho Nacional do Ministério Público a apuração da responsabilidade de membros do MP do Rio no compartilhamento de informações. O advogado de Flávio Bolsonaro disse que o senador não tem nada a esconder, mas, segundo ele, a investigação é ilegal. Ele querer que a lei seja cumprida e não querer se submeter a ilegalidades, isso não pode ser considerado falta de transparência. Na verdade, ele já foi investigado de forma ilegal e bem ampla durante 1 ano e meio e nada foi encontrado. Ele apenas requer, o que a defesa técnica requer, é o cumprimento da lei. No último fim de semana, o advogado de Flávio Bolsonaro foi 3 vezes ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio. No sábado anterior, ele já tinha ido uma vez. Todas as visitas aconteceram fora da agenda do presidente. O advogado afirmou que também representa Jair Bolsonaro numa ação ligada a Adélio Bispo, que esfaqueou o presidente durante a campanha. O presidente Bolsonaro jamais teve qualquer conhecimento ou tratou comigo qualquer tema relacionado à defesa técnica de Flávio Bolsonaro e ele simplesmente não participa disso. É um trabalho autônomo e meu. Ambientalistas e políticos criticaram uma declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a Amazônia hoje, num encontro com garimpeiros. O presidente recebeu um grupo de garimpeiros de Serra Pelada, no Pará. Na saída, subiu em um banco e discursou. Prometeu divulgar um vídeo sobre o grafeno, um material à base de carbono produzido em laboratório mais resistente que o aço. E assim, segundo ele, abrir a cabeça da população sobre os interesses estrangeiros na Amazônia. O interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, é no minério. É verdade. O Raoni não fala pela aldeia dele, fala como cidadão. Não fala por todos os índios, não. Que é outro que vive tomando champanhe em outros países por aí, tal de Raoni aí. O cacique Caiapó, de 89 anos, já tinha sido criticado pelo presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU semana passada. Raoni é o líder indígena reconhecido mundialmente há décadas. Os garimpeiros pediram uma intervenção federal no garimpo, uma administração militar. Bolsonaro diz que, se tiver amparo legal, vai enviar as Forças Armadas para a Serra Pelada. Disse ainda que os garimpeiros foram felizes no tempo do presidente João Figueiredo, quando a legislação era outra, e que ele tem que cumprir a lei em vigor. Figueiredo foi o último presidente do período da ditadura militar.
As declarações de Bolsonaro provocaram reações. O Greenpeace diz que elas podem acirrar ainda mais os conflitos já existentes na região. Conflitos de garimpeiros que invadem terras indígenas, por exemplo, conflitos com madeireiros, desmatamento ilegal, consequências gravíssimas para o país, para a nossa biodiversidade, para a floresta e para a economia. A presidência da República, o governo, precisa resolver esses problemas. O presidente não pode fazer um palanque na frente do Palácio do Planalto e incitar ainda mais conflito. O presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB, criticou a declaração do presidente de que outros países querem controlar a Amazônia. Segundo ele, hoje já são mais de 100 áreas de mineração legalizadas dentro da Amazônia. Quem declara quem vai explorar a mineração na Amazônia é o próprio governo federal a partir da Agência Nacional de Mineração. Então é um grande equívoco achar que um estrangeiro vai comprar terra e vai levar nosso minério embora. Quem decide quem vai explorar é o próprio governo federal. O Instituto Raoni informou que não conseguiu contato com o cacique porque ele está numa aldeia de acesso difícil e declarou que só pode criticar Raoni quem conhece a história dele de luta pela preservação da vida. No mês de setembro, o Cerrado registrou mais focos de queimadas do que a Amazônia. Segundo o INPE, o Tocantins foi um dos estados mais atingidos. A fumaça direciona os trabalhos das equipes de monitoramento aéreo. O Cerrado está em chamas na maior ilha fluvial do mundo. Nós estamos ao sul da Mata do Mamão, que é um dos locais mais isolados da Ilha do Bananal. É aqui neste ponto que foi montado o acampamento dos 143 homens que combatem o fogo na região. 3 aviões enviados pelo governo chileno já estão em Palmas para reforçar a operação contra as queimadas. A Mata do Mamão é uma das áreas mais sensíveis da Ilha do Bananal, porque é onde fica a transição entre o Cerrado e a Amazônia. Todo o esforço agora é para preservar essa área e impedir que o fogo avance. Observamos algumas áreas já queimadas, mas ainda tem uma área em preservação e a nossa luta é para que essa área permaneça preservada. Este tamanduá não escapou do incêndio. 5% da biodiversidade do mundo está no Cerrado. E quando a gente vê esse bioma sendo queimado, sendo destruído dessa forma, a gente realmente fica muito triste e de saber que a nossa casa está queimando. Umidade em baixa, temperatura em alta. É hora de falar da previsão do tempo. Boa noite, Jaqueline Brasil. A gente já sabe, a Jaqueline já avisou que tem alerta logo na abertura dos trabalhos, né, Jaqueline? É isso mesmo. Boa noite, Bonner, Renata, e boa noite para todos. Vamos lá, então, porque amanhã pode chover forte em quase todo o norte, no centro-oeste, no nordeste e no sul do país. A diferença está na intensidade dessa chuva. Em toda essa área aqui em amarelo, pode chover forte, só que de forma isolada. Já nessa parte alaranjada do mapa, o risco é de temporal com chuva volumosa. E onde está vermelho, o alerta é para tempestade. Pode chover granizo e as rajadas de vento podem chegar a 90 km por hora. Na Serra Gaúcha, pode ventar até 100 km por hora. Em Bagé, pode chover mais da metade do que normalmente chove no mês inteiro. Em Pelotas, em Uruguaiana, o volume de chuva pode ser alto também. Já Campo Grande, Rio Branco e Palmas estão no grupo de dia de sol, com chuva bem isolada. A partir de agora, vamos falar muito sobre essa condição de mais áreas de instabilidade espalhadas pelo país. É uma característica da primavera. A umidade que sempre fica concentrada no norte do país, nesse período do ano, começa a descer em direção ao centro-oeste, sudeste e sul, formando nuvens de chuva. Normalmente, tem um ou mais sistemas canalizando toda essa umidade, e é o que está acontecendo agora. Essa frente fria e esses 2 sistemas de baixa pressão. São eles que vão provocar a chuva forte no sul do país amanhã. Bonner, Renata. Ficou faltando a região sudeste, né, Jaqueline? Vamos ver? Sim, vamos sim. O tempo fica firme em quase toda a região, Bonner. Pode chover só no interior de São Paulo, mas no restante do estado o dia vai ser de sol, assim como em Minas, Rio de Janeiro e também em Espírito Santo. Mesma previsão para o centro-leste de Goiás e também interior da Bahia e nessa área aqui da Paraíba, indo até o Amapá e também o Pará. E a temperatura vai subir bastante. Em Belém, por exemplo, máxima de 35. Em Teresina, sobe mais ainda a temperatura, 38. São Luís,
Fortaleza e Natal, as máximas ficam um pouco acima dos 30 graus. E em Brasília também. Máxima amanhã de 32 graus, só que o problema é a umidade do ar que vai despencar. E vai ser do mesmo jeito aqui em São Paulo. Máxima de 33 e a umidade na casa dos 20%. Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, olha, o calor e o ar seco também vão ser os destaques do dia amanhã. Bonner, Renata, boa noite para vocês. Rio de Janeiro, a beira-mar com 31% de umidade e 34 graus. Não vai ser fácil amanhã, Jaqueline. Obrigado. Garrafinhas de água. É isso. Conselho bom para todo mundo aí que vai estar com umidade baixa amanhã. Obrigado, Jaqueline. Até amanhã. Até. A seguir, mais um país vizinho do Brasil enfrenta uma crise institucional. Comemorações e protestos marcam o aniversário da Revolução Chinesa. O vizinho do Brasil está enfrentando uma crise institucional grave e imprevisível. O presidente do Peru dissolveu o parlamento e, em resposta, o Congresso empossou a vice-presidente. Os peruanos amanheceram com 2 presidentes. Martim Vizcarra, que dissolveu o parlamento, e Mercedes Arauz, a vice, empossada pelos congressistas que não aceitaram a dissolução. Vizcarra se valeu da Constituição para fechar o Congresso, sob o argumento de que os parlamentares negaram voto de confiança ao governo ao não apoiarem uma reforma no sistema de escolha de juízes da Suprema Corte. Vizcarra também decidiu antecipar as eleições gerais para janeiro de 2020, encurtando os mandatos dele e do parlamento em 1 ano. Estou buscando dar uma solução democrática a um problema que vem se arrastando no país há 3 anos, afirmou ele. Manifestantes foram às ruas em apoio a Vizcarra. Na capital, Lima, houve protesto e princípio de tumulto em frente ao Congresso. Mas os parlamentares se recusaram a deixar o prédio. Enquanto Martim Vizcarra recebia o apoio da população, das Forças Armadas e da Polícia Nacional, o Congresso, de maioria fujimorista, aprovava a suspensão dele por incapacidade moral e dava posse a Mercedes. Tudo isso porque a oposição, que controla o Congresso, é quem indica os juízes da Suprema Corte e não admite mudança na norma. A Defensoria Pública do Peru se manifestou como árbitro na questão. Já havia pedido reiteradamente ao Executivo e ao Legislativo que buscassem uma saída para o impasse de suspeição na escolha de juízes e lamentou que os 2 poderes tenham gerado uma crise maior, aprofundando as incertezas e arranhando a legitimidade dos poderes constituídos. A Defensoria reconhece a competência do Legislativo para a escolha dos juízes da Suprema Corte e a competência do Executivo para propor mudança na lei e questionar a confiabilidade do sistema. Mas considera que a decisão do presidente de dissolver o Congresso sob esse argumento, essa interpretação se distancia da Constituição. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, declarou que cabe à Suprema Corte, exatamente o pivô da crise, se pronunciar sobre a legalidade e a legitimidade das decisões. Essa crise peruana teve início quando se anunciou o vencedor da eleição presidencial de 2016, Pedro Pablo Kuczynski, com uma margem muito estreita de votos. E se agravou depois, quando veio à tona o envolvimento dele com propina paga pela Odebrecht. PPK, como é conhecido, venceu a populista Keiko Fujimori, mas acabou na mão do partido dela, que está presa por envolvimento em esquema de corrupção. E foi aí que começou a crise entre governo e Congresso, com um embate pelo controle das indicações à Suprema Corte. Em 2018, PPK acabou sendo obrigado a renunciar para escapar da cassação. Estava envolvido no escândalo do Odebrecht, um desdobramento da Lava Jato no Brasil. E foi aí que Martim Vizcarra, que era primeiro vice,
assumiu a presidência do Peru. Ganhou popularidade ao liderar uma cruzada contra a corrupção. Não é de hoje que o sistema político do país vizinho está contaminado. Todos os presidentes peruanos das últimas décadas participaram do esquema de propina do Odebrecht e estão presos. Só Alan Garcia não está nessa lista, porque se matou. Além de PPK, foram presos os ex-presidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo. Alberto Fujimori foi condenado a 25 anos de prisão por crimes de corrupção e violações de direitos humanos. Ironicamente, recebeu de PPK um indulto, que acabou anulado um ano depois, e voltou para a prisão. Fujimori, aliás, também fechou o Congresso peruano em abril de 1992 e assumiu plenos poderes com o apoio dos militares. Ele se tornou um ditador. Fujimori ficou conhecido mundialmente quando, em dezembro de 1996, conseguiu libertar um grupo feito refém na Embaixada do Japão em Lima. Os sequestradores eram guerrilheiros do Tupac Amaru. A crise peruana põe todos os países vizinhos em alerta, claro. Entre eles, o Brasil, como a maior potência econômica e militar da região. A crise peruana é só o capítulo mais recente de uma história marcada há décadas pela herança política do ex-presidente Alberto Fujimori, que governou o país durante toda a década de 1990. E foi Fujimori, em 1992, o último presidente a fechar o Congresso peruano, no que foi definido na época como um autogolpe, que permitiu a ele permanecer no poder até o ano 2000, quando, acusado de corrupção, ele fugiu do país. Analistas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que as intenções do presidente Vizcarra agora, assim como as condições em que ele determinou o fechamento do Congresso, são muito diferentes. Ele teria amparo na Constituição peruana e nem seria beneficiado diretamente pela nova eleição que convocou para janeiro do ano que vem. Além disso, a intenção dele de evitar o domínio do judiciário do país pela maioria fujimorista do Congresso tem o apoio da maioria da população. Alberto Fujimori dissolveu o Congresso num sistema político regido por leis diferentes. Ele queria governar como um ditador, coisa que ele fez. Então, ele dissolveu o Congresso para violar a democracia. O que Martim Vizcarra está fazendo é um ato dentro das leis democráticas com a intenção de continuar o combate à corrupção no Peru. Quando a gente olha a Constituição peruana, ele não pode nem sequer se candidatar novamente, então serão outras pessoas. O que ele propõe é a renovação completa da política peruana. Ele tem se destacado como a pessoa, o líder na luta contra a corrupção, mas, sobretudo, especialistas constitucionais dizem que cria um precedente perigoso, que no futuro poderia ser utilizado por outros, talvez não com as melhores intenções. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu agora há pouco numa rede social que o processo de impeachment contra ele é um golpe com o objetivo de tirar o poder de voto da população. Trump é suspeito de ter usado o cargo para obter vantagens políticas. Segundo a denúncia anônima que motivou o processo de impeachment, Donald Trump pediu que o presidente da Ucrânia investigasse Joe Biden, ex-vice-presidente americano. Na tentativa de Trump de se reeleger no ano que vem, Biden é, neste momento, o principal adversário político dele. Celebrações e protestos marcaram o aniversário de 70 anos da fundação da República Popular da China. Quando caiu a noite na China, as imagens não poderiam ser mais contrastantes. Fogos de artifício celebrando em Pequim. Fogueiras e bombas incendiárias nas ruas de Hong Kong. O dia que marcou os 70 anos da fundação da China comunista começou com grandiosidade na capital. A praça é da paz celestial, mas foi tomada por armas de guerra, incluindo mísseis de longo alcance capazes de atingir território americano, exibidos pela primeira vez para o mundo. O discurso do presidente Xi Jinping foi rápido, mas enfático. Ninguém vai abalar as estruturas da China e de seu povo.
O líder passou em revista 15 mil soldados. Viu a imagem dele mesmo e de outros líderes ocupando a principal avenida da cidade. A demonstração de poderio militar é uma tradição nesse tipo de celebração, mas este ano ganha um significado especial, que vai além da data do feriado nacional. É que o governo chinês vive um momento em que se vê questionado no quintal de casa. Taiwan, considerada província rebelde por Pequim, não só não comemorou o 1º de outubro, como se manifestou contra a ditadura chinesa. E em Hong Kong, mais uma vez, o maior desafio na política interna de Xi Jinping. Houve comemorações, mas depois o que se viu foram protestos violentos espalhados pela região. Confrontos entre manifestantes e policiais em diferentes bairros, dos mais centrais aos mais afastados do distrito financeiro e turístico. Num desses choques, um jovem de 18 anos foi baleado no ombro. É o primeiro ferido por bala de verdade desde o início dos atos críticos ao regime de Pequim. Mais de 50 pessoas, entre policiais e manifestantes, foram levadas para hospitais na 17ª semana seguida de protestos. A Agência da ONU para Refugiados anunciou que mais de 1.000 migrantes morreram no mar Mediterrâneo este ano. 78 mil tentaram a travessia do norte da África para a Europa. A agência ressaltou que esse número é mais baixo do que em outros anos e que isso indica que a viagem está muito mais perigosa. Desde 2014, foram mais de 18 mil mortes. O desabamento de uma ponte em Taiwan deixou 2 mortos e 10 feridos. Um caminhão-tanque caiu no mar junto com os destroços que atingiram várias embarcações. Equipes de resgate ainda estão procurando vítimas. Horas antes da tragédia, um ciclone tinha passado pela região. A seguir, os trunfos de Flamengo e Grêmio para a semifinal de amanhã. O Ceará demitiu o técnico Enderson Moreira. Ele comandou o clube por 22 jogos e conseguiu 6 vitórias. Esta é a 15ª troca de técnico no Brasileirão. Amanhã tem Grêmio e Flamengo pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores em Porto Alegre. Os gaúchos têm um histórico de sucesso no torneio. A moderna Arena do Grêmio, inaugurada em 2012, tem na fachada um letreiro de outro tempo, que brilhava no antigo estádio do clube, o Olímpico. É uma lembrança de um caminho que os gremistas gostam de percorrer. O único título mundial de 1983 merece ficar eternizado. Só que para ganhar o planeta é preciso primeiro conquistar a América. E o Grêmio conhece bem esse torneio. O tricolor gaúcho é o clube brasileiro com mais vitórias na Libertadores, 101. Ao lado de Santos e São Paulo, é o time do Brasil com mais títulos, são 3 conquistas. E amanhã disputa a 3ª semifinal seguida. O último treino foi no palco da partida. O Grêmio ele está numa semifinal de Libertadores porque o Grêmio tem um grupo. E o grupo do Grêmio é muito bom. Como técnico, Renato Portaluppi levou o time à taça em 2017. E como jogador, esteve na campanha de 83, quando o Grêmio, inclusive, eliminou o Flamengo de Zico. Foi campeão sul-americano e depois chegou aquele título eternizado na fachada. Um especialista em Libertadores, que quer trilhar mais uma vez o caminho dos títulos. E o Flamengo confia no ataque mais goleador do Brasil para voltar a uma decisão de Libertadores. 2 copinhos de água. O Ilharão molhou a garganta e escolheu bem cada resposta. Por exemplo, quem é o melhor técnico? Jorge Jesus ou Renato Gaúcho? São 2 grandes treinadores com 2 ideias de jogo talvez um pouco diferentes, mas são 2 grandes treinadores. O treinador português está só há 18 jogos no Flamengo. E o time tem se destacado por fazer muitos gols. Principalmente o trio Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Juntos, marcaram 65 dos 103 da equipe em 2019. O segredo é difícil descobrir. Antes do jogo, o Flamengo resolveu se afastar de tudo e de todos. Reservou um hotel inteiro, super protegido e longe de Porto Alegre. O último treinamento aconteceu lá dentro, fechado, claro,
Cuidados extras de um clube que há muito tempo vem esperando por um momento como esse. São 35 anos sem disputar uma semifinal de Libertadores. Já o único título foi há 38 anos. Por isso, qualquer lembrança daquela época vira uma relíquia. Essa loja na capital gaúcha tem camisas raras dos anos 80 e elas valem muito. Ela pode atingir, sei lá, 5, 6 mil reais no mercado. Uma nova conquista vai fazer com que o Ilharão e os demais jogadores entrem para a história. Se isso acontecer daqui a alguns anos, essas camisas podem custar bem mais caro. Esse duelo é amanhã, ao vivo, na Globo. Hoje tem Jornal da Globo depois de The Voice Brasil. Boa noite.